Caros irmãos e irmãs, que aqui nos reunimos nesta Eucaristia, do 32º domingo do tempo comum. Já recordei no início esta ação de graças pela fundação do bairro Brasilândia, do patrimônio Brasilândia, que depois, junto com a Vila Pereira, se tornou o nosso município de Fernandópolis. Hoje, esta história que nós queremos também louvar a Deus, a gratidão por o povo, pelas pessoas, por tantos que por aqui passaram. A palavra de Deus desse 32º domingo, de modo especial, ao olharmos a primeira leitura do livro dos Reis e o Evangelho de Marcos, estamos diante de duas cenas muito comoventes, muito fortes. Também, nas duas cenas, a figura da viúva. E a viúva que faz uma oferta. Veja as coincidências. E aqui, no Evangelho de Marcos, a primeira parte do texto, Jesus faz um ensinamento e ele condena os doutores da lei, aqueles que são os mais importantes, que sabem falar, que estudaram, porém eles, com todo este ensinamento, com toda essa inteligência que tinham, gostavam de ser reconhecidos em praça pública, os primeiros lugares, e até diz que usavam roupas vistosas para ser cumprimentados, mas na verdade usavam de seu conhecimento para tirar vantagem. Tiravam vantagem até, eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, e as viúvas tinham que pagar por essas orações. E a segunda parte, esta cena da viúva, ou melhor, esta cena tão forte de Jesus no templo. Como que quando nós entramos na igreja, pela porta principal, próximo da porta do templo existiam dois cofres grandes de latão. Imagina um cofre, quando se joga uma moeda dentro, faz barulho, não é? E ali, um cofre mais velho para recolher as moedas da oferta do ano passado. Quando as pessoas não tinham feito a sua oferta, deviam colocar lá. E o outro cofre da oferta do ano. As pessoas colocavam as suas ofertas, as suas esmolas, para manter o templo. A manutenção do templo era com as esmolas. O sacrifício, comprava-se um par de rolas, 2 pombinhos, um carneiro. Era no templo que se faziam as oferendas, a oferta a Deus. Quem tinha muito, e Jesus ficou olhando. Jesus não ficou olhando a beleza do templo, como diz um outro lugar do texto, que ficaram contemplando a beleza do templo. Jesus ficou olhando a atitude das pessoas. E nesse olhar ele olhava o coração das pessoas. Pois alguns, os muitos ricos, grandes quantias, e a pobre viúva, ela depositou 2 pequenas moedas que, diz o texto, não valiam quase nada. E ali Jesus vai concluir dizendo: esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Por que ela deu mais que todos os outros?
Duas pequenas moedas, os estudiosos da Bíblia vão dizer que essas duas pequenas moedas não valiam quase nada. Era como duas moedinhas nossas aí que a gente nem quer pegar de troco. Mas era tudo que ela tinha. Os outros deram uma quantia grande, mas deram porque estava sobrando, ou deram porque, vamos dar isso daqui. Esse olhar hoje de Jesus não é a quantidade, quem deu mais ou quem deu menos, mas o quanto cada um deu de coração. O quanto eu fiz de coração, o que isso brotou de dentro da minha vida. E aí, a cena tão forte da primeira leitura, narrando o profeta Elias no livro dos Reis. Uma grande seca, nós passamos uma seca violenta até poucos dias atrás. A Terra Santa, a Palestina, passou uma grande seca na época do profeta Elias, onde ele teve que fugir. Foi para um lugar onde até o porco trazia comida para ele, isso está narrado no livro dos Reis. Depois ele fugiu, porque ali nem o porco mais tinha comida para trazer, e ele foi para outro lugar, e ele foi passando para por Serepta, uma cidade, não tinha água ali para beber. E ele bate na casa desta viúva, pedindo um copo d'água, e pedindo depois um pedaço de pão. Ela diz: eu não tenho, ou melhor, o que eu tenho é um punhado de farinha e um pouco de óleo. Eu vou fazer essa massa, assar, eu e meu filho vamos comer e esperar a morte. O que ela tinha? Só aquilo. Ela tinha somente aquilo. O profeta diz: vai lá, faz como tu está dizendo e traz para eu comer um pedaço. E ela acreditou. Porque o profeta diz: aquele que acredita, a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá. Assim disse Deus, o Senhor de Israel. E ela acreditou. Ela assou aquele pão, e com certeza depois ela continuou cuidando do profeta por mais uns dias. O profeta do Senhor, o mandado do Senhor, aqueles que trabalham, também são atingidos pela história do povo. Se é um período de seca, todos sofrem. Se é um período que falta assistência básica, todos sofrem. Passamos a pandemia, todos sofremos. Fomos infectados. Quantos morreram? Também missionários, padres, religiosos. Quem está servindo o Senhor não está, pelo serviço, não está protegido de ser também provado. O profeta também foi provado na sua fé. E ele ajudou aquela senhora a fazer um passo, a dar um passo. A liturgia de hoje é belíssima para pensarmos: como está o meu coração? Eu tenho um coração que partilha, gratuito, que sabe partilhar, e na partilha o mundo pode ser mudado com a partilha. São tantos que morrem de fome e tantas mesas que se esbanjam de tanto alimento. A partilha, aonde fazemos, meus irmãos, até hoje, um outro ensinamento bonito da palavra, pois a partilha que fazemos com a comunidade é o que mantém a comunidade, que sustenta a comunidade. Como lembrava no início, tantos e tantos que dão do seu tempo, do seu trabalho, dos seus bens pela comunidade. Só foi possível
há 60, quase 70 anos atrás, construiu uma primeira igreja na Brasilândia. Por quê? E diz lá no texto, porque muitas famílias faziam as suas ofertas. Tinha o dia do festeiro da quermesse, uma semana de quermesse a São Luís Gonzaga, e cada dia uma família que assumia a coordenação da festa para construir a igreja. Hoje assim somos, fazemos as promoções, fazemos as doações, mas hoje também podemos pensar: quanto anda a minha consciência da oferta, do meu dízimo, do quanto eu tenho ofertado a Deus? Não vou fazer um discurso apenas financeiro, mas um discurso de coração gratuito. Como na quarta-feira os casais que vieram ouviram o testemunho do Paulinho, e ele disse que a primeira vez que ele fez a experiência do dízimo, quando um amigo dele falava e ele não acreditava naquilo, e o salário dele não conseguia pagar as dívidas, os compromissos do mês, até que ele pôs o joelho no chão, pôs o dinheiro e pôs as dívidas. As dívidas eram mais que o dinheiro do mês. Ele separou daquele dinheiro 10% do seu dízimo e acreditou. E naquele mês as contas foram pagas e continuou vivendo e continuou ofertando seus 10%. Aquele que acredita, o Senhor vai cuidar. O meu dízimo, a minha oferta, o meu coração não é do que me sobra, mas do que eu tenho. Se hoje é tanto, mês que vem pode ser outro tanto. É o que eu tenho. O Senhor nos ensina, e aqui concluo essa reflexão, como ser comunidade, porque ser igreja é assim também. Nós vamos contando com a oferta, com a participação de cada um, e Deus nos ensina, pois esse texto de hoje, especialmente essa primeira leitura da viúva de Sarepta, um pouco de farinha e algumas restinhos de óleo. A farinha nos recorda o pão e o pão nos recorda a Eucaristia. É Jesus que nunca vai deixar de nos alimentar. O pão eucarístico que é alimento para toda a família, para todos os fiéis. Um pão que é dado, o corpo de Cristo doado, imolado por nós. O óleo nos recorda também os outros sacramentos, que na unção é a graça de Deus que se derrama. Quando na terça-feira santa, quando na nossa diocese, em todas as dioceses, se faz a bênção do óleo ou dos óleos, é uma abundância de óleo. São jarras de óleo, e esse óleo é disperso, partilhado com todas as paróquias. Para quê? Para ungir as pessoas, para dar vida aos doentes, para ungir os batizados, para ungir com o óleo do crisma os crismandos, os novos padres, as novas igrejas, os novos altares. E esse óleo não termina. Acaba o ano e o óleo sobra, mas nós vamos gastando este óleo, porque nós vamos oferecendo graça às pessoas. Os sacramentos, a Eucaristia e os sacramentos da unção, é Deus, é a graça de Deus que não termina. Que essa liturgia, então, meus irmãos, nos ajude a termos um coração ainda mais gratuito, de reconhecer o quanto eu posso oferecer. Será que a minha oferta é de coração? Ou eu faço algumas porque está me sobrando? A sobra, aquilo que eu tenho no bolso, é a esmola que a gente dá, e que é importante, porque com a esmola podemos esmolar outros, podemos ajudar outros.
mas a oferta que eu faço de coração nesta entrega ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.